A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação contra terroristas ligados ao grupo radical libanês Hezbollah. 2 homens foram presos e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e Minas Gerais e também no Distrito Federal. Confira com Rodrigo Viga. Um grupo terrorista internacional estaria tentando se infiltrar aqui no Brasil. Indícios dessa tentativa de aproximação a brasileiros começaram a ser investigados pela Polícia Federal nesta quarta-feira, que deflagrou uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Esses mandados foram expedidos pela Justiça de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas, 3 em São Paulo, sendo 2 de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão, e um outro mandado de busca e apreensão também foi cumprido pela PF nesta quarta-feira em Brasília, na capital federal. Segundo fontes da Jovem Pan, o grupo terrorista que estaria tentando se aproximar de brasileiros seria o Hezbollah, de origem xiita, islâmica, e que foi criado no Líbano. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou dessa preocupante tentativa de aproximação do Hezbollah com brasileiros após uma cerimônia realizada nesta quarta-feira aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um compromisso claro, liderado pelo presidente Lula, de combate ao terrorismo. Isso se dá também na esfera criminal. Hoje mesmo a Polícia Federal está realizando uma investigação em torno da hipótese de uma rede terrorista buscando se instalar no Brasil. Veja, uma hipótese. A Polícia Federal está investigando, mostrando que, neste caso, nós só temos um lado, que é o lado da lei, que é o lado dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu. A operação desta quarta-feira da PF evitou o chamado recrutamento de brasileiros para possíveis atos extremistas e terroristas em território nacional. De acordo com a PF, os envolvidos podem ser condenados a penas que juntas somam 15 anos e meio de reclusão. Do Rio, Rodrigo Viga. Eu já chamo os nossos comentaristas nessa quarta-feira, aqui nos estúdios, o Nelson Kobayashi e, como sempre, Dora Kramer conosco. Dora, boa noite para você. E isso chama atenção em relação a essa possibilidade de atentado aqui no Brasil. O Luca Bassani falava agora há pouco dessa ação da Interpol. É um abrasileiramento da violência nesse sentido. Será, Dora? Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, a gente, claro, fica assustado até porque a gente não está acostumado. Essa coisa não faz parte do nosso cotidiano, não faz parte da nossa vida. Agora, não foi a primeira vez, tá? Lá em 2015, acho que foi 2015, foram presos várias pessoas também, mas aí ligadas ao Estado Islâmico, tá? Não ao Hezbollah, que pretendiam fazer atentados nas Olimpíadas de 2016. E as teias desse tipo de organização, eu acho que tenho certeza, elas estão no mundo todo, né? A gente fica assustado porque realmente é uma coisa fora do nosso chip, né? A gente não tem aqui nem até esse tipo de atentado do terrorismo internacional, quer dizer, a Argentina foi vítima já disso, então a gente não tem. E isso assusta. Agora, tem um outro componente aí. Vocês viram que quando o ministro Flávio Dino disse, ele faz questão de dizer, estamos do lado da lei. É óbvio, né? Não, mas isso ele pontua porque já circula nas redes a seguinte ilação. Já que o Hezbollah é ligado ao Irã e o Irã tem boas relações com o governo Lula, poderia haver aí alguma ilação, que é uma coisa, nesse momento, completamente estapafúrdia. Mas como circula, e isso é um fator de constrangimento, é que o ministro fez questão de dizer, estamos do lado da lei. Lei, aliás, antiterrorismo do Brasil, que é bastante dura. Kobayashi, qual é a preocupação que devemos ter em relação a isso agora? Isso no meio de uma guerra, no meio de um conflito, obviamente que assusta ainda mais. Pois é, boa noite, Thiago, boa noite, Dora, boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan.
Tiago, desde o início desse conflito entre Israel e o Hamas, que se iniciou no dia 7 de outubro, nós temos visto no mundo todo uma série de episódios de antissemitismo, né? Eu acredito que isso tenha revelado muita gente com esse sentimento, com essa ideia antissemita, inclusive no Brasil. A gente viu casos graves, inclusive nos Estados Unidos acontecendo, na própria Argentina, e aqui no Brasil agora com essa agravante, que é a participação não só de um grupo intolerante em relação a outra comunidade, outra etnia, outra religião, mas um grupo que estaria ligado a um grupo terrorista do tamanho do Hezbollah, da gravidade do Hezbollah. Isso é muito perigoso. Imagine só a comunidade judaica, nesse caso, como se sente preocupada. Então, é importantíssimo que a inteligência do governo brasileiro, a própria BIM, a Polícia Federal, as forças de segurança estejam atentas para atos como esses que aconteceram hoje. Atos de prevenção, busca e apreensão, antecipação, justamente para que não tenhamos no nosso território, aqui no Brasil, nenhum tipo de atentado terrorista como esse. E mais do que isso, não é só uma questão de segurança pública, é educação, informação. Por isso que todos os dias é importante que todos saibam a história do Holocausto, a história de atos sombrios que já vivemos, para que isso não mais se repita. É importante o reforço da memória nesse sentido também. E, por fim de tudo isso, parabéns às forças brasileiras que interceptaram esse tipo de ação aqui no Brasil e que isso não mais ocorra.